Hong Kong e China são a mesma coisa ou não são? Nós recebemos quase toda semana aqui várias perguntas no canal nos questionando se existe alguma diferença entre a China continental e Hong Kong. Bom, nesse vídeo vamos explicar para vocês então quais são as diferenças e por que é que elas existem. Sabe, um dos assuntos que mais tem sido pedido, perguntado aqui no canal é, afinal de contas, Hong Kong é China ou não é? Quando você compra a passagem no Brasil, fala Hong Kong, República da China, e fica sempre aquela confusão, é ou não é? Hoje, nesse vídeo, nós queremos explicar para vocês quais são as diferenças e se Hong Kong é ou não é China. Eu não vou entrar aqui em muitos aspectos históricos, mas o que você precisa saber basicamente é o seguinte: em 1897, a Inglaterra tomou Hong Kong da China. Naquela época eles fizeram um acordo que Hong Kong deveria ficar aos cuidados da Inglaterra por 100 anos. A colonização de Hong Kong foi inglesa e de 1897 até 1997, Hong Kong era uma parte da China que pertencia à Inglaterra. É confuso, eu sei que é estranho, mas é isso que aconteceu. Em 1997, então, a Inglaterra teve que devolver Hong Kong para a China. Só que aí que tá, quando a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China, ela devolveu este lugar maravilhoso e tal, mas o sistema que já existia implantado em Hong Kong, o sistema democrático, o sistema do trânsito, a cultura das pessoas, já era uma cultura totalmente mixada chinesa com a cultura inglesa. No momento em que a Inglaterra devolve para a China, não volta a ser exatamente como era antes, já havia sido modificado por 100 anos de história e de muitas transformações. E aí então, com essa devolução, a China hoje considera Hong Kong como uma parte sua, mas que adota um outro sistema. Então hoje a China fala o seguinte: um país, dois sistemas. Eles usam essa expressão. Então na China continental, como a gente chama aqui, existe o sistema comunista, que alguns vão dizer, Dieter, não é comunista e tal, vão brigar, mas gente, a gente já falou sobre isso, não vamos entrar em detalhes. O partido que governa é comunista, só tem um partido, então, sabe, conclua você como você quiser concluir. O sistema que eles adotam oficialmente é socialista, não é bem comunista. Mas enfim, tá aí, né? Não vou ficar entrando muito nesse assunto, que é outra coisa. Esse óculos está caindo toda hora e eu tô incomodado. Então quando você chega em Hong Kong, você vai perceber algumas coisas bem diferentes. A primeira diferença clara que você vai notar se vier para Hong Kong ou para a China é que a moeda utilizada na China continental e aqui em Hong Kong não é a mesma. Lá na China nós utilizamos, eu falo lá, mas é ali, ó, do outro lado daquelas montanhas ali. Lá na China nós utilizamos o yuan, tá? Ou o renminbi, como chama lá. E aqui é o dólar de Hong Kong, ou Hong Kong dólar, né? O HKD. A cotação dessas moedas é bem parecida uma com a outra, mas aqui em Hong Kong o custo de vida é muito mais alto do que na China continental. Então, se você vier para cá, entenda que você vai gastar muito mais aqui do que lá na China. Aqui o sistema de governo é o sistema democrático, então tem eleições, existe a opção da população votar, é bem diferente do que acontece lá na China continental. Algum tempo atrás começou a acontecer aqui uns protestos, porque de 1997 para cá o governo de Pequim começou a querer interferir um pouco. E quando o governo tentou interferir aqui, o povo de Hong Kong ficou bravo, não permitiu. Então, de vez em quando a China continental, quando Beijing, Pequim tenta interferir mais aqui, o povo de Hong Kong dá aquela brecada, começa a fazer protestos. Eles não querem, eles acreditam que eles têm que manter toda essa liberdade que tem aqui, o que é muito bom. A língua falada aqui é o cantonês, que é uma variação de chinês, mas é totalmente diferente de mandarim. Nós não entendemos absolutamente nada aqui, aprendemos obrigado, né, dota, alguma coisa assim, aprendemos essa semana, mas é bem diferente do chinês convencional, do chinês mandarim. E aqui em Hong Kong também existe um aspecto bem interessante, que tem muito estrangeiro e tem muito imigrantes, tem indianos, tem gente da Tailândia, das Filipinas, aqui do Paquistão, essa região do Oriente Médio, tem uma grande comunidade internacional que mora aqui em Hong Kong, então tem comidas de todos os lugares, é algo bem interessante, bem colorido e torna os momentos que você vem para cá algo muito prazeroso. Em Hong Kong o trânsito segue o padrão britânico, então o pessoal dirige, na nossa opinião, no lado contrário. Não é que no lado contrário, mas
é no lado oposto ao que a gente está acostumado. A direção dos carros também fica na direita ao invés de ser na esquerda, e é tudo diferente, é um pouquinho confuso, mas para quem já foi para a Inglaterra é a mesma sensação. Outro aspecto que diferencia bruscamente Hong Kong da China continental é o fato de as leis serem reforçadas. Na China tem muita lei, sabe? Mas não existe uma fiscalização constante, até porque o governo não consegue manter a fiscalização. Já aqui as leis existem, são presentes, existe fiscalização. Então você não pode comer no metrô, você não pode beber no metrô, você não pode cuspir no chão, você não pode fazer uma série de coisas que na China também não pode, mas o pessoal faz lá. Só que chegou aqui, se você fizer, você vai ser multado, vai pagar e vai se arrepender. Caso você vier para a Ásia e quiser visitar Hong Kong, não precisa tirar visto. É muito legal porque você pode permanecer 3 meses aqui sem nenhum visto. Basta chegar no aeroporto, no momento que você chegou aqui, então você passeia, faz o que você quiser, fica os seus 3 meses sem precisar de visto. Mas fique atento, porque se você quiser ir para a China continental, você precisa do visto. Se você decidir cruzar aqui de Hong Kong para Shenzhen e não tiver o visto, você não vai cruzar, não tem jeito. E alguns podem perguntar então, eu tenho como chegar aí e tirar o visto aí em Hong Kong? Sim, tem como, só que fica mais caro. Basicamente vai custar em torno de uns 1.200 Hong Kong dólares para você tirar o visto de turista para a China estando aqui. Se você tirar o mesmo visto no Brasil, eu acho que é um pouco mais barato. Me parece da última vez que era coisa aí de R$300, então ficaria praticamente a metade do valor tirando o visto lá no Brasil. E é claro, você vem do Ocidente, chega lá na China continental e não consegue usar a sua internet. Temos vídeos sobre isso, podemos deixar aqui em cima ou aqui, mas se você está em Hong Kong não tem nada que se preocupar. Aqui Facebook, YouTube, tudo é livre, assim como é no Brasil, Portugal, Estados Unidos, onde quer que você estiver. Não precisa de VPN para acessar a internet aqui de Hong Kong, mas se você cruzar a fronteira, vai precisar. Eu acredito que essas diferenças são as mais notáveis aqui, mas se você já veio para cá, conhece ou mora aqui e tem mais diferenças bruscas assim, escreve aqui embaixo, deixa o seu comentário pra gente e é claro, deixa o seu joinha nesse vídeo porque ficar nesse sol aqui, olha. É isso aí pessoal, um grande abraço para todo mundo, 再见。